Quem está connecting. Então tá. Então, pessoal, de novo, né, como terceiro webinar da disciplina de metodologia, estou vendo vários alunos nossos aqui. Então, já quero agradecer ao professor Ângelo Brandelli, é professor da psicologia do nosso curso aqui de pós e da graduação da PUC. Tem um extenso currículo aqui, não vou ler tudo, né? Mas o Ângelo, ele é coordenador do grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais na PUC, pesquisador associado do Programa de Identidade de Gênero no Hospital de Clínicas nosso, tem várias atuações na Unesco, OPAS, Organização Pan-América de Saúde, e eu tenho o prazer de, depois de algumas iniciativas não tão felizes com professores da psicologia, porque achavam que a simulação de humanos virtuais era uma coisa que eu queria ser Deus, eu encontrei o Ângelo. Para mim foi um achado, realmente, ele sabe disso, já foi isso várias vezes para ele, porque ele é um cara open mind na minha concepção, né? Então, uma pessoa que entende a gente e o que nós queremos fazer nos domínios de ciência da computação, sobretudo nessa questão onde a gente tenta ser borderline com outras áreas e utilizar conceitos de outras áreas. Então, o Ângelo tem sido um parceiro muito legal, eu citei ele na minha palestra para quem estava, né, e o trabalho que nós fizemos juntos com um aluno de doutorado, Rodolfo, publicamos livro, papers, desenvolvemos software, foi um trabalho muito legal. E aí, então, o Ângelo foi na verdade, uma demanda, foi uma ideia minha, foi uma demanda dos alunos de metodologia que disseram: professora, convida alguém da psicologia que pudesse falar desse boundary entre computação e psicologia. Então, esse foi o pedido que nós temos para o Ângelo. Então, Ângelo, muito obrigada, tá? E tudo contigo, a gente vai ficar aqui quando eu vou desligar meu microfone, quando tu quiser, tu me aciona. Tô aqui, estamos aqui. Pessoal, tudo bom? Eu estou muito feliz em estar participando aqui com vocês. Eu trabalho com a Soraya há alguns anos já, acho que talvez 4 anos, e não tinha falado para uma audiência da informática. Eu acabo sempre comentando sobre esse projeto para o público da psicologia, então eu achei bem legal essa demanda ter partido de vocês. Como eu sou uma pessoa da psicologia e provavelmente as coisas que eu vou falar têm um interesse interdisciplinar, mas talvez um interesse a partir da minha visão, né, que é alguém da psicologia falando sobre a informática e dessas fronteiras. Eu propus para a Soraya que a gente fizesse uma forma de diálogo, então eu vou falar algumas coisas, assim, a minha visão sobre essa relação entre psicologia e computação, algumas tendências e um pouco do projeto que eu fiz com a Soraya e o Rodolfo, e na sequência a gente pode bater um papo, assim, falando mais sobre projetos futuros e até aí do outro lado, né, como a informática, vocês e até a Soraya enxergam essa relação. Então, a gente pode ficar trocando assim uma bola, porque em todas as áreas interdisciplinares a gente fala isso, né? Existe um campo que é a interdisciplinariedade, que é uma zona meio cinza, assim, tá meio em lugar nenhum, mas no fim das contas sempre tem algumas coisas que interessam mais uma disciplina e outras coisas que interessam mais a outra disciplina nesse contato, né? E aí acho que é legal a gente bater uma bola, assim, para justamente que apareça, né? Aquilo que é interessante da psico para vocês e eu comentar o que é interessante da informática para nós da psico. Antes de a Soraya de me apresentar, né, eu sou uma pessoa que trabalha com psicologia quantitativa, então eu trabalho com modelos estatísticos, avaliação psicológica, criação de instrumentos, mas na área do preconceito e da discriminação. Então você veja que foi, né, um salto para a informática, que não foi um salto no vazio, porque minha primeira área, meu primeiro curso de graduação foi ciência da computação, eu não concluí, então ficou lá atrás na minha bagagem essa minha história e eu nunca mais tinha me aventurado nessa relação entre o que eu fazia, né, psicologia, avaliação psicológica, preconceito, saúde de minorias, enfim, e a informática. Foi uma coisa do destino que eu acho que normalmente esses avanços, né, do conhecimento, essas áreas mais assim, de fronteira, costuma acontecer isso porque, por um acaso, a Soraya enviou um e-mail para o coordenador do PPG na época, o professor Christian, que está na Propesc hoje, e ele que nos colocou em contato. Então, vocês veem, foi totalmente por acaso, assim. E de fato, como a Soraya disse, eu tenho uma postura, do ponto de vista do conhecimento, que é uma postura aberta. Eu gosto muito de um filósofo da ciência que chama, antes de começar a minha fala, né, só para fazer um preâmbulo, que chama Paul Feyerabend, que algumas vezes ele é mal lido, né, porque ele tem essa ideia do anarquismo metodológico, que tudo vale. Então parece que ele está dizendo que a ciência e o senso comum é a mesma coisa, né, quando ele diz que a gente tem que ser um pouco anárquico na metodologia. Mas o que ele quer dizer, na verdade, é que existe um componente fundamental na ciência, ele analisa a história da física, que é a criatividade.
Então, a gente não pode abrir mão de tentar coisas criativas, porque senão a gente mata a ciência. A ciência não pode se enrijecer através de um metodologismo, assim, cada um seu quadrado, replicando o que a gente sempre fez. Senão, a gente não vai avançar o conhecimento para lugar nenhum. E é claro que a criatividade implica uma série de concessões e correr alguns riscos. E eu tenho essa postura, assim, acho que a Soraya também tem, e isso produz coisas legais. Então, eu gosto dessa proposta, assim, de ser criativo na ciência. Tá? Então, bom, eu vou começar falando um pouco dessa ideia, dessa história da relação entre psicologia com a computação, como eu comentei. Nos anos 50, a psicologia ela estava num certo dilema, assim. A psicologia, especialmente norte-americana, que é onde mais se desenvolveu, enfim, a psicologia estava mais pródiga, ela tinha uma postura que era de estudar apenas aquilo que era observável. Então, a psicologia estudava só comportamentos observáveis. Então, a gente está, por exemplo, andando na rua, faz alguma coisa, isso é prontamente observável, a psicologia, então, estava disposta a descrever o que acontece com uma pessoa andando na rua. Agora, naquela época, a psicologia não estava mais disposta a descrever processos mentais que não eram observáveis, por exemplo, memória, atenção, processamento de informação, qualquer coisa que não fosse observável prontamente e que requeresse uma análise do que estava dentro da cabeça das pessoas, era rejeitado por uma corrente filosófica que buscava trabalhar de fato com um vocabulário que não fosse filosófico demais. A psicologia queria se desfazer assim da sua origem, que foi na filosofia e que tinha um vocabulário metafísico e complicado, né? Então os americanos estavam com essa ideia. Foi uma ideia interessante, isso permitiu que a psicologia estudasse modelos animais, comparasse então o comportamento dos animais, que não tem um mundo interior muito complexo, né, a maioria deles, com o comportamento humano. Isso permitiu avançar bastante em várias teorias. Mas nos anos 50, com o advento do computador, começa a acontecer um processo de interação mútua de pessoas da psicologia que estavam um pouco revoltadas com essa proposta, porque esse pessoal achava que a mente era uma caixa preta que não precisaria ser estudada, e que estava em contato com pessoas que vinham do campo da computação, especialmente da inteligência artificial, que estavam dispostos a não só desenvolver, então, a partir da informática, a área da inteligência artificial, como também pensar a própria psicologia, de que maneira que esses desenvolvimentos da informática poderiam ajudar a criar teorias psicológicas a respeito da inteligência. Então, esse pessoal, nessa interação entre ciências da computação, linguística, história, antropologia, sociologia e psicologia, estavam no berço daquilo que se chamou de revolução cognitiva nos anos 50, que aconteceu especialmente em Boston e no MIT, em Harvard, vários pesquisadores ligados a essas instituições que desenvolveram, então, uma nova área de estudos que não ficou só restrita à psicologia, mas contaminou a computação, linguística, antropologia, várias áreas. E aí que abriu essa caixa preta da mente, que até então era uma coisa que não deveria ser estudada, e agora, a partir da revolução cognitiva, os processos mentais, ou nosso psiquismo, passou a ser compreendido a partir da metáfora computacional. Então, uma série de processos que já estavam sendo estudados do ponto de vista hardware, software, da implementação, né, da informática. Por exemplo, processamento da linguagem, memória, resolução de problemas, processamento de informação, que eram simulados no computador, começaram a ser usados como metáfora para explicar o funcionamento dos seres humanos. E aí acontecem duas coisas. Eu vou falar agora da psicologia, tá? Acontece uma coisa que é chamada na psicologia de computacionalismo, ou seja, a compreensão de que os processos mentais nada mais são do que manipulações simbólicas, lógicas, ou seja, computações, dentro de alguma linguagem que a gente não conhece, a linguagem do nosso psiquismo, mas que a gente pode vir a conhecer. Então, essa ideia do computacionalismo tomou conta da psicologia. Foi realmente uma revolução. Tanto é que eu estudo preconceito no modelo cognitivo que bebe completamente nessa fonte, né, até hoje. A outra coisa que vai surgir é a metáfora computacional, que é a seguinte coisa. A metáfora computacional, para os seres humanos, que vem da psicologia cognitiva, vai dizer que o nível de análise do cérebro equivale ao nível de análise do hardware. Então, o cérebro seria equivalente ao nosso hardware. E a mente, o psiquismo, seria equivalente ao software. Então, a gente aplica esse modelo ipsis literis, a gente vai estudar seres humanos a partir dessa ideia. E aí são 3 teses centrais que vão fundar essa compreensão da psicologia cognitiva nessa primeira relação entre psicologia e informática. Veja então que a informática é super fundamental na nossa área, porque ela está no nascimento de uma área inteira da psicologia, que é basicamente a área hegemônica até hoje no né, no que a gente faz. Ângela, deixa eu já te fazer uma pergunta. Esse computacionalismo, este é de 50, década de 50 também? Sim,
década de 50. Isso tudo vem desses modelos dos anos 50. Eles vão se assentando assim na década de 60, mas a partir dos anos 60 isso já é o standard na psicologia, tá? E até hoje essas teses são muito influentes. Quais são as 3 teses do computacionalismo na metáfora computacional? A primeira é que o cérebro é um computador de carne e osso, mais carne do que osso, vão ter o crânio, mas enfim. Então, essa é a primeira tese. A segunda é que a mente é um programa computacional, ou seja, como eu comentei, é uma linguagem. A gente não sabe a linguagem, mas ela funciona como um programa. A gente tem que descobrir essa linguagem. Mas a gente pode interpretar os fenômenos a partir da lógica da computação, né, da sintaxe. Mas agora a terceira tese, que é uma tese interessante, tem a ver com o trabalho que eu faço com a Soraya, é que as operações da mente e do cérebro, nessa relação software-hardware, podem ser simuladas em um computador. Ou seja, né, as coisas são muito similares. Se a gente consegue entender a mente e o cérebro como computador, hardware e software, a gente pode simular processos no computador, e isso vai estar tanto dando subsídios para teorias e modelos na computação, quanto teorias e modelos para a psicologia. Então, essas são as teses centrais. Porém, nós logo tivemos várias críticas a essas teses, que eu quero apresentar agora, porque a pesquisa que a gente faz, a sequência, ela vem também dessas críticas. A primeira crítica é a crítica à segunda tese, que é que a mente seria um programa computacional. Nós temos uma tese, uma crítica que é dos anos 80 e 90, de um filósofo chamado John Searle, e ele vai dizer que não é verdade. Ele vai usar um argumento que talvez alguns de vocês conheçam, que é o argumento do quarto chinês. Eu não sei se vocês estudam isso na informática, Soraya. Não? O argumento do quarto chinês é o seguinte: imagine que existe um quarto fechado e que lá dentro tem uma pessoa que fala inglês, mas não fala chinês. E dentro desse quarto está cheio de placas que tem ideogramas em chinês com a tradução para o inglês. E do lado de fora tem uma porta que tem um buraquinho e que passa uma mensagem, um papel. E aí vem do lado de fora um chinês ou um americano que quer fazer uma tradução. Então ele apresenta um texto ou em inglês ou em chinês, passa para dentro dessa porta e aquela pessoa que não fala chinês, ela só fala inglês, vai pegar aquelas plaquinhas e vai simplesmente reproduzir, traduzir, né, e devolver. Para quem está do lado de fora, o John Searle vai dizer, parece que esse quarto fechado, essa caixa, fala chinês fluentemente. Agora, a pessoa que está dentro não fala chinês. Ela simplesmente reproduz códigos que estão empilhados numa biblioteca. Portanto, ele vai dizer o seguinte: a nossa mente não funciona assim. A gente consegue dizer que a gente consegue compreender chinês quando a gente fala chinês. Tem algo a mais além do emparelhamento entre códigos, né, símbolos, processamento de símbolos. Aí, claro, tem várias contracríticas, né? Talvez a mente seja um quarto chinês hiper rápido. É tão rápido que a gente não consiga dizer que, né, que a gente não fale chinês, que talvez seja, né, um emparelhamento de códigos e outras críticas mais. Mas, no fim, o que resta é que tem algo a mais na nossa mente além de um programa computacional, né? Embora muitos processos talvez sejam simplesmente um programa. O caso da linguagem, a nossa habilidade de falar e de compreender a semântica em especial, não parece que não é o caso. Também tivemos outras críticas, tá? Teve uma crítica ao terceiro argumento, que a gente pode simular a mente no computador. Que a Soraya falou, né? Eu sou sempre muito criticada porque dizem que eu quero ser Deus. O que aconteceu a partir dos anos 60 é que houve um grande entusiasmo na computação e na psicologia, e a gente achou que a gente ia conseguir reproduzir uma inteligência artificial forte, naquele sentido que ela seria tal qual o ser humano, ou até mais forte que a do ser humano, e que isso seria muito fácil. E a gente percebeu que não é tão fácil assim, né? Ter uma inteligência artificial daquelas de filme de ficção científica. E aí, esse nosso entusiasmo, ele colocou uma pá de cal em muitas pessoas que tentaram esse projeto de simular coisas no computador. Essa ideia de simular perdeu muita força. Mas, na verdade, a terceira crítica que eu vou apresentar para vocês, ela fala o seguinte: que a gente tem que olhar essas simulações com uma certa parcimônia. Porque quando a gente simula um furacão, por exemplo, na previsão do tempo, né, engenharia meteorológica, a gente não está recriando o furacão, né? A gente entende prontamente que uma simulação de uma ponte num software de engenharia civil ou, né, meteorologia é uma simulação, por mais realística que ela seja. Por que então a gente tem que dizer que quando a gente simula a inteligência no computador, a gente tem que produzir uma inteligência, né? Ou ela equivaleria à inteligência de verdade? Parece que, né, no contexto da psicologia, da computação, as simulações têm a pretensão, ou para algumas pessoas parecem ter a pretensão de substituir a coisa real, quando nenhuma simulação faz isso. As simulações são modelos. Então, a terceira crítica fala isso, e aí é bem interessante, tem a ver com o trabalho que a gente fez. E aí tem uma última crítica, né, a essa ideia do computacionalismo e da metáfora da computação,
que é a ideia de que a nossa mente é como uma linguagem computacional. E essa crítica é bem interessante porque ela vai dizer o seguinte: na verdade, a gente pode compreender tudo a partir da forma computacional, e na forma de sintaxe ou na forma de algoritmos. Tudo, a gente pode simplesmente redescrever o mundo, essa é uma linguagem possível. Agora, isso não quer dizer que a nossa mente seja só isso. Pelo fato da gente poder descrever nossos processos mentais a partir de uma sintaxe ou da lógica computacional, não significa que a nossa mente seja só isso, ela pode ser outras coisas, né? Ela é isso, mas também outras coisas. Então, essas foram as críticas colocadas, e dessas críticas surgiu um novo momento, um segundo momento da relação entre psicologia e informática, menos romântico, assim, menos pretensioso e talvez mais pragmático e bastante útil, eu acho, para as duas áreas do conhecimento, que é o modelo hardware, software e something else. O nosso modelo não é mais que o cérebro, é um hardware, a mente é um software, tem something else aí, esse something else é o que sobra da psicologia e que a gente pode estudar nessa relação, né, entre hardware e software, entre psicologia e informática. Porque, por exemplo, né, vou dar mais um exemplo desse novo momento. O hardware, né? Se a gente tem danos no nosso cérebro, uma lesão cerebral bate na nossa cabeça, ou até se a gente faz algum upgrade do nosso cérebro, né? Tem vários, hoje em dia se estudando, né, medicações que aumentam a nossa capacidade, né, de processamento de informação e coisas assim. Não sabe com quais efeitos ainda, mas próteses, coisas desse tipo. A gente vai modificar a nossa capacidade computacional, né? Seguindo na metáfora. Se a gente mexer no nosso hardware cérebro. Agora, isso não é o suficiente, né? Precisa de outras coisas. E o software, né? Então, a gente também tem uma linguagem mental, né, que é interessante. A gente aprende coisas na escola, a gente aprende a falar, a gente aprende a usar técnicas, a estatística, por exemplo, a gente aprende a usar matemática. Mas isso não é o suficiente. Por exemplo, assim como o editor de texto não é suficiente no computador. Um romance ou um soneto não vai surgir espontaneamente no editor de texto, mesmo na presença do melhor hardware e do melhor software. Assim como os conteúdos que a gente cria a partir da nossa mente não vão surgir espontaneamente, mesmo com a presença da linguagem, a gente saber falar, e com a presença de um hardware, do nosso cérebro em pleno funcionamento. Então tem um usuário aí, que é o something else, que é o que sobra, né, para a psicologia na relação contemporânea entre as duas coisas. E que aquilo lá no primeiro momento estava um romantismo, assim, de que a gente poderia abandonar esse something else, que não é bem o caso, né? Porque a gente cria coisas, né, e tem uma capacidade quase infinita de criação que é muito interessante. Bom, agora eu vou falar de áreas de interesse nessa relação entre psico e informática. E citando algumas pesquisas de exemplo, assim, para vocês, estão na cadeira de metodologia, coisas que se costumam fazer hoje, tá? Nessa relação. Duas áreas que são muito fortes, foram mais talvez, mas continuam sendo bastante influentes, são as áreas da informática na educação e da informática na saúde, ou até informática em outras áreas. O que é isso? São a informática desenvolvendo ferramentas para serem utilizadas por essas áreas. Então, bom, graças à informática na educação, a gente está com o Zoom aqui, o Moodle, ainda bem, o que seria de nós em tempos de pandemia, se não fosse esse pessoal da informática na educação criando, né, e pensando essas interfaces no contexto educacional. Mas no contexto da saúde, a gente tem várias coisas também. Hoje em dia, coronavírus, né, tem vários apps que foram desenvolvidos para as pessoas monitorarem seus sintomas, que é muito interessante. Na área da saúde mental, existem vários aplicativos e interfaces que foram criadas para as pessoas monitorarem humor ao longo do tempo. Algumas áreas da psicologia clínica, como a psicologia cognitiva, elas trabalham muito com o monitoramento dos estados de humor e dos pensamentos automáticos que a gente tem ao longo da semana, por exemplo. Isso é muito difícil fazer um caderno, as pessoas não anotam, no fim, as contas, tudo, né, ninguém faz. Mas agora, com um app te dando, né, pistas ali para vocês registrarem o estado de humor, isso é super útil para o terapeuta acompanhar, né, a evolução da pessoa, enfim. Então, essa área de interface entre criação de técnicas e softwares, né, até hardware, para algumas áreas específicas é de bastante interesse, né. Inclusive, eu comentei com a Soraya eu cheguei a trabalhar, acho que a minha incursão prévia, antes de trabalhar com a Soraya na informática, foi quando eu me filiei a alguns pesquisadores do MIT que estavam no Brasil para implementar o projeto aquele de um computador por aluno, que era aquele laptop de $100 que eles estavam, um dos projetos que foram testados foi aqui em Porto Alegre, e eu estava no grupo para a gente avaliar de que maneira que as crianças iam usar o laptop, enfim, aquilo, acho que até fui olhar a página deles, acho que isso meio que foi para as cucuias, mas essa é a ideia, né? Então, a informática desenvolve ferramentas para melhorar processos que já existiam. A educação já existia, a psicologia já existia, a clínica psicológica já existia. Como é que a gente pode desenvolver ferramentas técnicas para melhorar o trabalho desse pessoal, né? E aí, enfim, Zoom, da Moodle, da vida e tal. Então, essa é uma das áreas.
né, de interesse possível. Outra área é a interação humano-computador. Tem a ver com isso que eu falei, mas tem outras áreas, tem um detalhamento que torna esse outro modelo mais específico. A gente tem uma área mais code, eu chamaria assim, que é a área de interfaces. Então, como a gente cria uma interface baseada no input dos usuários. Então, eu vou testar o que as pessoas fazem no Zoom, por exemplo, que eu acho que é uma interface péssima, que ninguém deve fazer pesquisa de usabilidade nisso aqui, que é testar, bom, o que as pessoas estão fazendo. Espero que ninguém aqui trabalhe no Zoom. O que as pessoas... Como é que as pessoas interagem com essa interface, com essas bolinhas, com esses ícones, enfim, como é que pode melhorar isso? Então, a gente aplica uma pesquisa aqui psicológica para ver como é que os usuários interagem nessa interface e melhora isso aí, né? Então, uma área mais cold, digamos assim, de relação humano-computador. Tem uma área mais hot, quente, que é a área simbólica, que seria o seguinte: como é que as pessoas incorporam na sua vida psíquica cotidiana, simbolicamente, esses objetos informáticos? Ou, assim, como é que é a relação da vida da pessoa, enquanto uma pessoa, no meio virtual? Essa área mais hot foi muito aplicada para entender as pessoas com avatares, por exemplo, tipo Second Life, que nem existe mais, sei lá, World of Warcraft, esses MMORPGs, ou com as primeiras chats e fóruns na internet. Quando as pessoas começaram a ter um selfie virtual e um selfie offline, então, se queria entender como é que se dava essa dinâmica das pessoas nesses espaços e como é que isso influía no psiquismo delas, né? Hoje em dia, isso tem muito a ver com objetos do tipo assim, Alexa ou aqueles, né, a Siri. Como é que as pessoas interagem, assim, elas incorporam esses elementos informáticos no seu dia a dia do ponto de vista mais quente, né? Porque daqui a pouco a nossa vida vai estar totalmente incorporada, isso a gente já incorporou no nosso cotidiano, né? Esse tipo de interface. E tem as acoplagens, que não é só a relação da pessoa com a interface, mas é uma coisa que acontece para além disso. Por exemplo, hardware, né, os smartwatches, outras coisas inteligentes que a gente usa e que nos dão pistas para a gente mudar o nosso comportamento de uma maneira tão automática que a gente nem se dá conta do que está acontecendo, né? Então, essas aprendizagens de máquina que acontecem a partir do que a gente está fazendo, a coisa interage com a gente está interagindo com a coisa e aquilo vai mudando o nosso comportamento de uma maneira muito acoplada. A gente nem consegue dizer onde é que começa a máquina e a interface em nós mesmos, né? Tem até um grupo do MIT, quando eu circulei por lá, chama Seamless Interface, que é interface que a gente nem consegue saber onde ela está. Então, enfim. E aí, isso tudo, todo esse pacote de coisas aqui, esse primeiro grupo de pesquisas que eu citei, tem implicações para uma outra área de relação entre psico e informática, que é a área da ética. Que é o seguinte: se nós estamos coletando dados, por exemplo, com essas interfaces, né, smartwatches, etc., para onde é que vão esses dados? Né? O que se faz com esses dados? Ou, se os governos conseguem monitorar a presença das pessoas na sua casa ou fora de casa para controlar a pandemia de Covid-19, como é que é isso? Quais são os limites, né, para coletar esse tipo de dados, mesmo no caso de uma pandemia, o sigilo e tal? Então, tudo isso também gerou uma corrente de trabalho no campo da ética, que é bem interessante. Vou dar mais alguns exemplos dessas áreas. Eu comentei as interfaces, né? Esses projetos, vamos dar computador para as crianças. Vamos ver se, de fato, as crianças interagindo com o computador, elas conseguem aprender mais, né? Então, bom, a psicologia tem ferramentas para entender como é que se dá o aprendizado e como é que a gente avalia se aprendeu mais ou menos. A informática vai criar um computador capaz de melhorar isso, melhorar essa aprendizagem, né? Ou softwares capazes de fazer com que essas crianças aprendam mais. E a gente vai tentando desenvolver as duas coisas, né? Estratégias de avaliação, programas de aprendizagem versus ferramentas técnicas que consigam possibilitar isso. Idem em relação à saúde mental, né? Como é que a gente desenvolve um app para conseguir monitorar a saúde mental das pessoas? E será que isso está ajudando de fato a clínica psicológica a ter esse app ou não? Enfim, né? Coisas do tipo. Também essa área mais cold, né? Tem vários estudos agora com redes sociais, Facebook, Instagram, que avaliam os usuários. Então, eu sei a personalidade, eu sei os estados emocionais dos usuários e eu consigo saber se esses estados emocionais que eu avaliei psicologicamente, como é que eles se refletem na maneira como as pessoas postam coisas ou curtem coisas nessas redes sociais. Então, a relação entre meu comportamento e minhas características psicológicas de fato com o meu comportamento virtual, né? Então, tem várias formas tem muita gente estudando isso, especialmente no Facebook, né? Tem papers que analisam milhões de pessoas, né? E, claro, no fundo, isso aqui está sendo usado para gerar publicidades mais... ter um target mais melhor para publicidade, enfim, mas ao mesmo tempo estudando nos dar insights sobre as pessoas e a relação que elas têm com o espaço virtual.
Outra área que eu comentei mais hot, né, da relação entre pessoas com objetos, tem a ver com um programa que eu gosto bastante, uma professora chamada Sherry Turkle, que é lá do MIT também. Ela tem vários livros sobre a maneira como as pessoas incorporam objetos tecnológicos no seu cotidiano e tornam isso parte da sua vida, né, do tipo Siri, Alexa, conversam com essas interfaces. É bem interessante. Ela tem alguns livros, alguns papers bem legais. Depois eu posso mandar para vocês, para quem quiser dar uma olhada nesses papers da Sherry Turkle. E a gente tem aí toda a área dos wearables, né? A psicologia do trânsito, ela tem sido altamente influenciada pelos wearables. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de audição e que pode usar um smartwatch que vai apitar ou vai gerar algum estímulo físico para quando ela chegar perto de uma travessia de automóvel, se algum carro se tiver um sensor no carro e um sensor no relógio, a pessoa vai ser avisada que não tem nenhum carro por perto, ela pode atravessar a rua mesmo sem enxergar e sem ouvir, porque ela vai sentir no pulso dela que ela está tendo, né, uma vibração. Ou tem vários wearables, quando a pessoa está dirigindo, se ela está dirigindo mal, né, a partir de uma inteligência artificial, qualquer que monitora o comportamento da pessoa no trânsito, que ela costuma fazer, vai dar uma vibração no pulso dela, ou vai acender uma luz no carro, que vai para ela se dar conta que ela está dirigindo ali de uma maneira bárbara e que ela vai bater o carro. Então, tem uma série de interfaces, né, da relação de pessoa com interface, para nos ajudar a melhorar coisas que a gente já faz, né? É bem interessante. E aí, agora eu vou me encaminhar para o segundo bloco da minha fala, que é a minha pesquisa aqui, a nossa pesquisa, Soraya, eu e Rodolfo, Amir também, que é a nossa pesquisa com simulação. Lembra que eu falei, né, da simulação, que foi uma área bem forte na psícola e informática lá atrás, mas que ela sofreu alguns golpes, porque a ideia inicial é que a gente ia simular, a gente ia recriar a inteligência, ou recriar processos psicológicos no computador, e que eles iam mimetizar ou até superar aquilo que a gente faz cotidianamente, nós humanos. E a gente logo viu, como eu comentei, que na verdade as simulações não pretendem ser o que elas ser a coisa em si, né? Quando a gente simula uma ponte de macarrão na engenharia, a gente não tem a pretensão de que ela substitua a ponte real, né? Ela é um modelo, ela nos ajuda a melhorar a nossa teoria, melhorar o nosso modelo futuro e nos ajuda a construir uma ponte de verdade com mais segurança. Então, quando a gente simula um processo psicológico no computador, a gente está ajudando a construir melhores modelos para a informática e para a psicologia e tentar reconstruir teorias para quando a gente for estudar os processos psicológicos nas pessoas de verdade, a gente vai ter mais segurança. É uma forma de fazer isso. A gente pode fazer modelos estatísticos, modelos, sei lá, vários tipos de modelo. Né? Modelo de simulação computacional é um deles. Então, a gente está agora nesse segundo momento da simulação, que é mais light, digamos assim. Né? Então, bom, a Soraya, você deve saber, trabalha com humanos virtuais e ela já tinha esse interesse de tentar atribuir características psicológicas mais concretas para esses humanos virtuais a partir de uma bagagem do que a gente já tem estudado na psicologia. Isso já era um desejo da Soraya. Na verdade, o projeto que apareceu no nosso radar, no radar da Soraya, era um projeto que, além de colocar features psicológicos em humanos virtuais, queria features culturais. Né? Queria saber se a gente conseguiria extrair aspectos culturais, ou seja, diferenças entre povos, nações, além das questões psicológicas em si. Bom, a psicologia social ela tem uma área de estudos que busca o que é chamado cross-cultural psychology, que é buscar aspectos que diferenciam culturas. A gente tem alguns atributos que têm bastante evidência em estudos psicológicos que diferem entre culturas. E aí eu comentei com a Soraya que a gente poderia pegar alguns desses atributos e aí tentar buscar tanto uma forma de extrair esses atributos a partir, né, da análise de vídeos, que eu já vou comentar, quanto de simular esses atributos em humanos virtuais. E aí começou a nossa conversa. Então, como eu comentei, o que é a ideia de fazer uma simulação? Né? A ideia da simulação, ela a gente tem uma teoria e a gente vai, a partir dessa teoria, criar um modelo possível, a partir da matemática, a partir de uma simulação, a partir de uma forma de extrair dados do mundo, pode ser a partir de questionários, a partir de entrevistas, a partir de vídeos, análise de vídeos, enfim. A psicologia tradicional vai fazer experimentos, então, pegar as pessoas e colocar elas em situações, manipular algumas coisas e ver como elas reagem. Então, a psicologia tradicional faz isso, mas a gente pode fazer simulações, como eu comentei. Quando a gente fala de simulações, avalia os resultados e a gente pode melhorar nossos modelos, jogar fora nossos modelos, melhorar nossas teorias, que foram as que geraram os modelos, ou, enfim, criar outras teorias e por aí vai. A gente não quer substituir a realidade, nada disso. Na verdade, para a psicologia, a simulação ela é uma forma de aperfeiçoar modelos teóricos e as teorias em si. Né? Para a informática, imagino que tenha outros usos, a senhora pode comentar depois. Aí, como é que começou assim a minha segurança em relação a propor para a Soraya essa encomenda
da ideia de, bom, a Soraya chegou assim, nós temos vários vídeos de pessoas no metrô ou em situações de vida real, andando pela rua, e, em grupo, e a gente precisa extrair dessas situações de grupos, analisando os vídeos, algum feature, alguma característica que denote culturalidade. Então, a gente tem um vídeo da Jamaica, um vídeo do Vietnã, um vídeo da Alemanha, não tinha Jamaica, na verdade, estou inventando aqui. O vídeo do Vietnã, e aí a gente tinha que, a Soraya queria saber o que eu consigo extrair dali que mostre que Vietnã e Jamaica são diferentes, ou que Brasil e Alemanha são diferentes. E quais são as características, né, desse comportamento grupal? Tem várias teorias na psicologia sobre comportamento em grupo. Acho que a Soraya trabalha bastante com a ideia da de-individuação, que diz o seguinte: quando a gente está sozinho, isso é estudado na psicologia há séculos, quando a gente está sozinho, a gente costuma ter um tipo de comportamento e um tipo de pensamento até. E quando a gente está em grupo, isso muda completamente, por uma série de relações que vão se dar tanto na figura da liderança ou da maneira como o nosso ego, self ou psiquismo desaparece quando a gente está em grupo e a gente ganha um contorno mais coletivo. Acontece um processo que a gente chama de de-individuação, que a gente perde a individualidade e ganha uma grupalidade. Então, isso é um fenômeno bastante estudado, né, na psicologia de grupos, e acho que é bastante útil para a simulação de humanos virtuais, que vão ter um comportamento, né, individual e outro em grupo. Agora, o que mais que a gente pode colocar aí, né? Eu comecei a localizar alguns papers bem interessantes sobre o World of Warcraft, o MMORPG, que é o game aquele de RPG online, que o pessoal tem estudado como que as pessoas se comportam ali no jogo, nos avatares, e como é que esse comportamento se reflete nas características psicológicas dos usuários. Então, esse paper é bem interessante, é um paper do pessoal da Califórnia, e eles fizeram, eu posso mandar para vocês depois, é um paper que se chama Elfos Introvertidos e Gnomos com Consciência, a expressão da personalidade no World of Warcraft. Eles estudaram as características de personalidade dos usuários e fizeram extraíram dos avatares do game uma série de features. Por exemplo, o jogador prefere fazer missões em grupo e não individual. O jogador prefere fazer missões individuais. O jogador costuma usar o chat, com não sei o quê. Então, eles pegaram várias features do jogo e tentaram correlacionar com características que têm a ver com modelos de personalidade. E eles encontraram uma altíssima correlação. Ou seja, a personalidade dos usuários se correlaciona muito com a personalidade, digamos assim, extraída dos avatares. E os modelos que são usados nesses papers com games são os modelos do Big Five, que é a teoria de personalidade mais robusta na psicologia que a gente tem hoje, que se chama 5 grandes fatores, por isso Big Five, ou Ocean, que é o acrônimo para os 5 fatores, e que diz que a nossa personalidade ela é basicamente dividida em 5 fatores. Um que é extroversão e introversão, que são as características que a gente tem de gostar ou não de se relacionar com outras pessoas, grupos, enfim. O outro é o nível de sociabilidade ou amabilidade, que é a tendência que a gente tem de ser agradável, do ponto de vista assim da ser amável, caloroso, dócil, ou de ser mais introspectivo, não gostar tanto assim de expor nossos afetos em público. O outro que é a conscienciosidade ou escrupulosidade, que é a ideia da pessoa ser responsável, ser honesta, ou ao contrário, ser negligente, ser irresponsável, né, prezar por esses atributos. O outro fator é o neuroticismo ou estabilidade emocional, que é a pessoa ela ter uma estabilidade emocional, basicamente, né, não ser hiperansiosa e conseguir controlar suas emoções. E, por fim, a última é a abertura às experiências, que é a pessoa gostar de novas aventuras, novas experiências, ou não, ela prefere ficar sempre na mesma, ela não gosta muito de novidade. Isso foi estudado assim em grupos imensos de pessoas. No final das contas, a gente tem que esse modelo explica quase tudo sobre personalidade. E aí, como é que a psicologia avalia isso? A psicologia pega um questionário com 200 perguntas, né, que o Rodolfo, não sei se ele está aqui, leu. Rodolfo está aí. O Rodolfo teve acesso a isso, né, enorme, 200, imagina responder, a pessoa responde 200 e tantas perguntas, diz assim, eu gosto de estar em grupo, sim ou não? Eu gosto de ficar sozinho, sim ou não? E aí essas perguntas todas, cada uma delas diz respeito a um desses fatores. E no final, a gente tem um score de cada fator, né? E a gente sabia já na literatura que, além dos games, enfim, os 5 grandes fatores se distribuem de maneira desigual pelos países. Então, tem países em que as pessoas são mais extrovertidas, tem países que as pessoas são mais introvertidas. Isso vai estar tudo descrito na literatura, como as pessoas respondem, né? E, ao mesmo tempo, já tinha papers mostrando que a gente conseguia extrair features do mundo virtual que conseguiam ser equiparáveis aos features que as pessoas mesmas se autorrelatam. Então, se elas falar, isso aqui é uma coisa bem quente, a gente pode começar por aí. Então, vamos seguir com esse negócio. E a gente achou também alguns papers bem legais, que é uma área que eu não conhecia, é pouco conhecida, inclusive, que é o fato de que
a pessoa autoavaliar a sua personalidade, eu gosto de estar andar em grupo, eu gosto, ok. Equivale bastante, não é ir completamente, mas tem uma congruência bastante alta com a forma como outras pessoas avaliam. Se eu perguntasse, meu namorado, a minha mãe, meu chefe, como ele avalia esses mesmos, o Ângelo gosta de andar em grupo, as pessoas nos olhando conseguem concordar com a gente com bastante grau. Então eu pensei, então o computador extraindo esses features também vai funcionar como uma terceira pessoa. Porque se meu chefe também consegue fazer isso, provavelmente o computador vai conseguir também. Então a gente conseguiu alguns argumentos assim para tentar, vamos tentar fazer usar mesmo, né, processamento de imagem para extrair alguns features desses vídeos de grupos de aspectos do Big Five, dos 5 grandes fatores de personalidade, que tem diferença entre culturas, e ver se isso aparece, aquilo que já aparecia na literatura, do autorrelato psicológico, corresponde àquilo que a gente vai extrair na visão computacional, que foi o que a gente fez. Né? E a gente usou, na verdade, todos os fatores, mas o que mais tem a ver com grupos, e que foi o que mais, na verdade, se correlacionou com a literatura, foi a extroversão e introversão. E, de fato, é aquilo que mais tem a ver, né, com comportamento grupal. Mas a gente achou também outras coisas que eu queria conversar com você. Deixa eu ver. Tem outros papers também que avaliam coisas parecidas, né? Tem alguns papers que pedem para as pessoas criarem avatares. Assim, eu gostaria que você criasse um avatar que fosse o mais parecido possível com aquilo que você é, enquanto pessoa. Não tem que ser fisicamente parecido, tem que ser assim as características. Aí tinha cabelo, tipo The Sims, assim, sabe? Cria um boneco aí que tem a ver com você. E a pessoa respondia um teste de personalidade. E, por incrível que pareça, uma terceira pessoa avaliando o avatar, né, achava que as características de personalidade colocadas ali eram muito parecidas com as características da pessoa que criou, sem saber as características da pessoa que criou. Então, vocês vejam como a gente transparece a nossa personalidade de maneira bastante interessante, né? E que pode ser lida de alguma maneira pelo computador, que foi o que a gente propôs. Uma outra teoria que a gente acabou usando, que a Soraya já usava, mas que ganhou uma força aqui maior, foi a teoria da distância interpessoal. Tem um psicólogo chamado Hall, que é uma pessoa que trabalhou com um modelo de personal space, que é assim, a gente tem uma imagem mental da distância que a gente gostaria de ficar de uma série de pessoas. Então, assim, eu tenho um espaço íntimo que é até 45 centímetros que eu só permito as pessoas muito, muito próximas ficar perto. Senão eu já vou mandar a pessoa embora. Tem um espaço pessoal que as pessoas que eu convivo, meus colegas de trabalho, enfim, meus amigos, que é até 1,20 m, as pessoas estão circulando. Se é uma pessoa muito estranha, eu vou me sentir mal que ela chegue nesse espaço pessoal. Tem o espaço social, que é o espaço que a gente convive, né, na rua, por exemplo, que é até 3 metros, e acima de 3 metros, espaço público, enfim, que até que alguns modelos não têm esse quarto. E a gente também sabia na literatura que esse espaço, o personal space, esse nosso espaçamento mental, que tem a ver com as nossas pessoas mais próximas ou mais distantes, varia entre culturas. Tem vários estudos que perguntaram para as pessoas, para responder assim mentalmente, o quão longe você gostaria de ficar de uma pessoa, né, íntima, não íntima, e foram, né, inclusive um autor brasileiro que fez o paper que escreveu aqui no Brasil, fez a pré-análise aqui no Brasil, foi um colega meu de doutorado, mas ele assinou o paper com, sei lá, 30 autores do mundo inteiro, e eles conseguiram mostrar que tem diferenças entre culturas e que o personal space varia. Então, no Brasil, as pessoas permitem, né, que chegue muito mais próximo do que em países que são mais distantes. As pessoas não podem chegar tão próximo assim. E a gente consegue facilmente, a partir de uma análise de um vídeo, medir, né, as distâncias em que as pessoas estão no espaço público e poder ver se os vídeos, né, de pessoas na Alemanha ou no Brasil correspondem, né, ao que as pessoas dizem no Brasil e na Alemanha na pesquisa de autorrelato, que também foi uma outra coisa que a gente fez. E uma terceira e última coisa que a gente usou para estudar essa culturalidade nos vídeos foi o diagrama fundamental, que tem até um atributo psicológico na sua formulação, mas ele é uma área muito mais estudada na engenharia de tráfego, né, e do que na trânsito, enfim, engenharia civil, urbanismo, do que na psicologia. Essa ideia de que existe uma relação entre densidade de pessoas, a velocidade e o fluxo delas. Então, dependendo da densidade de pessoas e da velocidade que elas vão andar, vai mudar o fluxo de pessoas em um determinado espaço. Então, isso é uma metodologia até que propõe uma tarefa congruente, ou seja, tem uma metodologia para avaliar o diagrama fundamental e que é uma tarefa que não são pessoas andando no metrô, como a gente tinha, né, até então, mas são pessoas andando em círculos e a gente modifica o número de pessoas
para avaliar a velocidade e a quantidade de pessoas que passa pelo tempo, né, em um determinado espaço. E aí, quando a gente encontrou esse negócio, ou relembrou desse negócio, a Soraya pensou que se a gente simula aqui no Brasil o diagrama fundamental, e além dos vídeos desestruturados, que são os vídeos do cotidiano, a gente vai ter também um vídeo estruturado, que é uma tarefa controlada para a gente saber se esses features psicológicos, culturais, também conseguem aparecer na tarefa controlada. E foi aí que surgiu os nossos papers, né? E papers de conferência e papers de journal. A gente conseguiu mostrar coisas bem legais, né? O Rodolfo está aí e a Soraya pode falar isso com mais propriedade que eu até, mas eu vou comentar assim o que eu acho que são os highlights para a psicologia. A gente comparou vários países nos vídeos, né, de pessoas na rua, a partir de características que tinham a ver com o Big Five, os 5 grandes fatores, e a gente conseguiu mostrar que tinha uma correlação mais alta na extroversão, que eu comentei para vocês. Então, a gente conseguiu comparar Brasil e Alemanha nos nossos papers, nos vários features do Big Five, e a gente achou correlações altas entre o que estava na literatura e o que a gente conseguiu extrair do vídeo, ou seja, a nossa simulação e a nossa extração de informação de personalidade, de extroversão no vídeo, ela corresponde ao que Brasil e Alemanha apresentavam já na literatura de autorrelato, que foi bem interessante. Até vou dizer para vocês que, apesar da correlação não ser tão alta nos outros fatores, ela foi também interessante e ela nos dá alguns insights, assim, tanto da veracidade das diferenças culturais na personalidade, que já estava constatada na literatura de autorrelato, mas agora também na literatura de vídeo, né, de extração de comportamento por vídeo, como eu acho que também deu insights legais para a Soraya do ponto de vista da veracidade do modelo que eles estão testando, né, do ponto de vista computacional. Então, esse foi um dado bem interessante nesse nosso paper. E a gente também fez alguns estudos com o diagrama fundamental e que a gente conseguiu mostrar que esses features psicológicos, eles são mais aparentes quando a quantidade de pessoas é menor no diagrama fundamental. Ao contrário do que a literatura apresentava. A literatura já tinha alguns papers falando sobre isso, mas com menos sofisticação teórica do que o nosso, e eles mostravam que as características pessoais, do ponto de vista da culturalidade ou personalidade, enfim, elas eram salientes com grupos maiores. E o que a gente mostrou é que, ao contrário, a gente precisa de um espaço maior para que as pessoas consigam demonstrar as suas diferenças individuais, porque tem muita gente no diagrama fundamental, isso é até meio óbvio, não precisa nem fazer um experimento para descobrir isso, mas a gente fez e descobriu também, porque tem muita gente andando junto, vai ser né, as pessoas ficam todas amassadas, elas não vão conseguir expressar no espaço aquilo que elas poderiam expressar e denotaria suas características individuais do ponto de vista da personalidade e culturais do ponto de vista da coletividade. E aí precisa de um espaço para isso acontecer, e a gente conseguiu mostrar isso com um diagrama fundamental em grupos pequenos e não em grupos grandes. Então, teve vários achados do ponto de vista teórico interessantes. E depois, como a gente já tinha os features de alguma maneira validados com esses modelos ancorados nos nossos papers psicológicos, que não trabalham com simulação, mas trabalham com outras metodologias, o Rodolfo criou um software, implementou isso com humanos virtuais, que a Soraya trabalhava. Então, ele conseguiu embutir nos humanos virtuais características, né, de como as pessoas com alta extroversão na nossa análise se comportam no espaço. Então, agora, como esses humanos virtuais com alta ou baixa extroversão se comportariam na simulação. Já tinham feito isso antes, né? É a Sorokova, como é que é o nome dela? É aquela russa? Durupinar. A Durupinar tinha feito isso, mas de um outro jeito. Na verdade, ela pegou a teoria e implementou. A gente fez todo um outro caminho, que foi extrair dos vídeos, testar com a teoria psicológica, depois validar isso e aí sim implementar nos humanos virtuais, né? Então, não sei se ela vai gostar muito dessa ideia, porque eu não sei se ela deve ter lido já, mas a gente está assim, tentando também disputar nessa área com outros pesquisadores que fazem outras abordagens, né, no campo da informática. Eu quero dizer para vocês agora, só para abrir para a Soraya, Rodolfo e vocês, que do ponto de vista psicológico, eu acho super interessante a gente conseguir fazer uma pesquisa sobre personalidade, por exemplo, e não mais pedir, né, que as pessoas se autoavaliem ou que pessoas que conhecem alguém avaliem essa pessoa ou extrair dos avatares, mas agora tentar extrair coisas de vídeos. Eu acho super legal, né? Assim como tem gente extraído do Facebook e tal, né? Que são essas fingerprints que a gente deixa por aí. E acho que isso é bem interessante do ponto de vista psicológico, além das questões de comportamento em grupo, que acho que a gente conseguiu contribuir bastante, né, pensando no diagrama fundamental. Eu vou dizer para vocês que do ponto de vista da publicação, isso é um pouco difícil, porque como todas as áreas interdisciplinares, a gente fica meio que no limbo, né? Para a psicologia, esses papers são muito da informática. Para a informática, esses papers são muito da psicologia, o que para mim não tem nenhum problema, acho que para a Soraya também não.
porque as coisas legais, criativas, elas têm esse problema, que não é um problema propriamente dito, né? É um problema legal. E aí tem essa questão, né? Do limbo da interdisciplinariedade. Mas, como eu disse para vocês, né? Eu aposto sempre que a ciência ela tem que, mais do que a gente ser rigoroso com o método por si só, né? Então a ciência é a aplicação do método. Não, a ciência é a aplicação do método mais criatividade. E se a gente precisar romper com a metodologia em prol da criatividade, eu acho que, e a história da ciência mostra isso, é isso que tem que ser feito, né? E acho que foi um pouco isso que a gente fez, né? Então, é isso aí. Depois eu falei vários papers, várias coisas que a gente vai interesse, escreve aqui e eu envio para vocês com prazer. Perfeito. O Ângelo fala bastante sobre um monte de coisas e tem muitas ideias aí dentro, então eu sei que já tem pergunta, Ângelo. O André e o Douglas fizeram perguntas. Mas eu queria antes dele já usar meus poderes e fazer uma pergunta aqui. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando tão legal para a gente fazer? Análise do Proxemics pós-pandemia. Isso é legal. Dá para mudar. Acho que isso pode mudar bastante. Porque vai Tem mudar, vídeos, né? Tu tem dados antes e depois? Antes? A gente tem os nossos dados de antes, né? A gente não tem dados depois. A gente pode fazer. Mas assim, eu acho que a gente coletar vídeo de pessoas seria muito difícil, mas se a gente conseguisse fazer uma pesquisa em games, pegar esses papers dos caras que analisaram antes e agora fazer, será que é verdade que a gente está, quero dizer assim, então incorporando esse problema da pandemia em nós? Que a gente se vê eu passei com a minha cachorra, por exemplo, o outro cachorro nem se cheira e os donos ficam distantes, né? E todo mundo de máscara. Então, e a gente já está embutido em nós essa sensação de distanciamento social. E eu tinha essa pergunta, por exemplo, se isso vai se apresentar nos games, entre os avatares, entende? Isso é interessante. Eu queria só lembrar essa área de trabalho do tipo Sherry Turkle, que eu comentei, né, que é aquela área hot da relação humano-computador. Elas vão investigar coisas diferentes, por exemplo, eles vão investigar como o nosso self virtual, a nossa vida online, ela nos permite talvez fazer coisas que a gente não possa mais fazer na vida offline. Então, talvez a nossa proximidade necessária vai se dar virtualmente, entendeu? Porque é uma outra coisa, é um componente, é uma outra coisa. Não é que aquilo que a gente faz na vida real, na vida offline, corresponde ao que a gente faz na vida online. A vida online ela complementa a nossa vida offline, que é a mesma ideia, assim, as pessoas jogam games violentos, mas será que isso representa violência na vida real? É uma forma de uma válvula de escape que as pessoas podem ter, enfim. Embora tenha, só para comentar que já tem papers mostrando que, infelizmente, games violentos têm repercussões ruins no nosso psique. Mas eu vou responder, eu queria só comentar uma outra coisa, Soraya, que faltou falar dos futuros trabalhos. Uma coisa que a gente tem pensado em fazer é agora avaliar a personalidade das pessoas que a gente grava, das pessoas do vídeo. Isso a gente não tem. A gente quer agora ter a personalidade das pessoas, gravar um vídeo com essas pessoas e aí ver se a gente consegue extrair dados que correspondem àquela personalidade original. Isso a gente não fez ainda, mas eu acho que é uma área interessante de ser feita, né? Bom, então olha aqui. Tem uma pergunta podem botar no chat, mas o Douglas lá atrás, bem no início, quando falasse de something else, o Douglas pergunta, então something else seria consciência ou o ego da pessoa? Tá. Talvez, assim, eu posso falar, alguém perguntou do something else se é o componente estocástico biológico qualquer. O componente estocástico seria essa ideia de que tem uma aleatoriedade, assim, embutida na nossa mente que é impossível de ser descrita, assim, de um algoritmo, né? Não tem como. Tem várias teorias para falar sobre. Agora eu já vou falar sobre psicologia, tá? Não tem muito sobre informática. Não tem problema. Não tem problema. Então, assim, tem várias áreas que estão se debruçando sobre o que é essa outra coisa, né? Uma delas diz respeito ao que se chama de intencionalidade, que é uma propriedade da nossa mente, da nossa consciência. Estou usando vários, né, sinônimos aqui, não estou sendo tão preciso terminologicamente, mas para me fazer entender, que é o seguinte: a gente pode falar em pensamento ou em memória enquanto um processo, né? Agora, para nós, para mim, para a Soraya, não existe o pensamento sem aquilo que ele representa, ou sem o conteúdo. O que é um pensamento sem o conteúdo do pensamento? Não existe. Todo pensamento tem um conteúdo acoplado a ele. Assim como a fotografia. O que é a fotografia sem aquilo que ela representa? O papel em branco. Então, a fotografia sempre é a representação de algo. Então, o pensamento sempre é alguma coisa que ele contém.
E essa propriedade do nosso pensamento, que é algo difícil de ser simulado, que é essa representação instantânea de algo. E como é que a gente separa isso, né? E depois, se é possível ser simulado, a gente poderia tirar o pensamento com aquilo que ele representa para mim, colocar na cabeça da Soraya e ela teria a mesma sensação que eu tenho. O que a gente sabe que é impossível. Não vai acontecer, porque o meu pensamento tem uma rede de significados que remontam toda a minha história e que tem a ver até com o meu corpo e com, sei lá, com a forma como eu interajo no espaço. E a Soraya, quando eu botar isso na cabeça da Soraya, você vai se acoplar com toda a rede de significados dela e vai se tornar uma something else. Então, essa propriedade que se costuma chamar da primeira pessoa na psicologia é algo muito difícil de ser simulado. Tem vários textos, né? Por exemplo, o que é ser o Ângelo? Aquilo que é ser o Ângelo diz respeito a toda a bagagem que eu carrego, a minha história, minhas memórias, o meu comportamento, meus problemas. E quando eu coloco na Soraya ou qualquer outra pessoa, vai ser a Soraya e Ângelo já perde, né? Não tem como a gente separar ou recriar. Tem a questão da aleatoriedade e da capacidade que a gente tem de gerar randomicamente infinitas coisas, né? E talvez a computação quântica nos sirva de modelo para poder entender o nosso psiquismo. Muita gente acha que sim, e vice-versa, né? Que a computação quântica talvez avance conforme a gente consiga implementar modelos que tenham a ver com essas questões de psicologia mais contemporâneas. Mas não é bem a minha área, não poderia dizer, mas tem gente que pensa por aí. Tem outras pessoas que acham o seguinte, que quando a gente olha, por exemplo, organismos mais simples, né? A gente analisa as formigas, as abelhas, os golfinhos, as baleias, e a gente consegue descrever a inteligência desses outros seres que são mais simples do que as nossas, né? Então a gente consegue ver que a formiga cria uma colônia, as abelhas tem toda uma organização. Então tem uma inteligência aí que ela é facilmente descrita por nós, humanos. Mas agora, as formigas não conseguem descrever elas mesmas aquilo que elas fazem, né? Tem algumas teorias que dizem que talvez nós sozinhos não consigamos jamais entender a nossa inteligência. A gente precisaria de alguém superior a nós para olhar para nós mesmos e descrever o nosso funcionamento. E claro que pode ser uma inteligência artificial ou algum equipamento que nos facilite isso. Então, talvez a gente diga que tem um something else porque a gente seja incapaz de descrever algoritmicamente, né? Assim como as formigas não conseguem descrever elas mesmas, as abelhas, enfim, talvez a inteligência não consiga descrever a si mesma. Sempre uma inteligência superior vai precisar fazer isso. Então, tem várias coisas, mas eu diria para vocês que o principal é isso da primeira pessoa. Esses processos de primeira pessoa, chamados de intencionalidade, e eles são muito difíceis de serem descritos. E tem a ver com a semântica, como eu comentei, né? O que é falar uma língua, né? Que é isso. Falar uma língua não é só emparelhar traduções, como o Google Translator faz. Mesmo que o Google Translator nos dê a impressão de que ele fala chinês ou inglês, né? Para nós, ele não fala inglês, né? Chinês, etc. Então, tudo isso, né? Ou talvez, vejam, eu não quero também ser categórico, talvez a gente descubra no futuro próximo que falar uma outra língua simplesmente é muito rapidamente emparelhar os símbolos, né? Talvez seja um Google Tradutor super rápido, sei lá, não sei. Mas, por enquanto, se acha que não. E, como disse para vocês, né? A ideia que se tem hoje é que dificilmente a gente criaria uma inteligência artificial forte partindo desses princípios computacionais, porque a inteligência ela é mais do que simplesmente um algoritmo, né? Aparentemente. Vejam, eu vou dar um exemplo, né, para vocês. Quando o Kasparov jogou xadrez contra o Deep Blue, você vai lembrar disso, nos anos 90, ele perdeu, né? Que esse momento foi o fim da era do xadrez romântico. Se chamava xadrez, porque antes disso se achava que as pessoas jogavam xadrez muito bem. Aí veio o computador, hoje em dia o computador joga muito melhor que nós, então antes do Deep Blue é o xadrez romântico, né? Hoje em dia não tem mais. Mas vejam, depois, porque a gente sabe disso, o Kasparov jogou outra vez xadrez. E era assim, a partida foi da seguinte forma. Era ele versus o mundo. Cada jogada, depois da dele, era um fórum em que o mundo inteiro, milhões de pessoas deliberavam para saber qual era a próxima jogada que deveria ser feita. E o Kasparov ganhou. Aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, apesar de ele ter ganhado, tem uma propriedade na nossa inteligência que não é só individual, ela é coletiva. Quando eu decido jogar xadrez, que parece uma atividade tão simples, né? Também tem a ver com os livros de xadrez que eu li, ou com as opiniões dos xadristas que foram meus mestres, enfim. A nossa inteligência, ela tem ela é coletiva em algum grau, né? Tem aspectos do coletivo que influenciam, né? E acho que o computador, ele tem ainda uma dificuldade, assim, né, de se aprender com o ambiente da mesma forma como a gente aprende com todos os nossos sentidos e rapidamente dar uma resposta né, como a gente faz. Então, tem esse fator também que tem a ver com os nossos sentidos, até com o nosso corpo e com as pessoas ao nosso redor. Não sei se eu respondi.
Legal, tem mais perguntas aí. Tem várias Sim. perguntas, vamos ver. Pessoal, Ângelo, Marcelo, Agostini, o que vocês acham? Vamos liberar o microfone? O Douglas está pedindo para liberar o microfone. Eu Mas leio aqui. Antes tem uma do Victor, que é meu aluno de doutorado, depois tem do Lucas. Ó, lê aí. Mas tá liberado o microfone, né? Tá, não, ele quer saber se ele pode falar, sim, liberado. Pode falar. Pode, claro. Mas responde primeiro do Victor. Vamos responder primeiro os inscritos e a gente libera o microfone, pode ser? Tá, sou aluno da professora. Eu conheço o Victor, eu não sei. O Victor é o que trabalhou com a Uncanny Valley, te lembra das faces? Ah, tá, pois é. Eu tive uma experiência, olha, agora o PlayStation 5 voltou com força, né? Isso do Uncanny Valley. Nossa, as simulações são... A gente teve um resultado, Anjo, a gente até tem que falar contigo, a gente teve um resultado muito curioso, né, Victor, sobre a percepção das pessoas sobre... Lembra que a gente falou de personagens virtuais de multietnia, assim, e como é que é a percepção? A gente teve um resultado meio curioso ali, até tem que conversar contigo, mas... Isso que a senhora está falando, gente, eu não comentei, mas também é uma problemática interessante na psicologia. O Freud, né, lá no século XIX, início do XX, escreveu um texto chamado O Estranho, em que ele dizia que existia quando uma coisa é familiar, mas não é tão familiar assim, né, dessas simulações de pessoas que não são muito bem, que são muito perfeitas, a gente tem uma estranheza, assim, e isso tem se estudado desde então nas simulações, né, essa percepção de estranheza que a gente tem quando a gente tenta simular uma face o mais real possível, e é essa opção que tem se feito por simular cartunescamente, assim, que isso causa uma impressão menos perturbadora em nós. O PlayStation 5 agora, eu vi uns trailers, uns games aí que me deixou perturbado, voltou. Eu vou ler o que o Victor. Existe na literatura de psicologia uma padronização de percepção, por exemplo, eu consigo perceber coisas igualmente a uma pessoa de outro lugar do mundo, mas a pessoa do meu lado tem um padrão de percepção diferente do meu. Pois é, essa pergunta é bem complexa. A gente pode trabalhar isso de diferentes formas. Uma coisa é eu perceber estímulos sonoros, decibéis, né? Tem vários estudos desde o início da psicologia e consciência que trabalha com essa ideia de qual é o threshold de percepção, quantos decibéis eu preciso aumentar de um som para eu perceber a diferença entre um estímulo e outro. Isso é uma coisa quase universal, né? Agora, na percepção de estímulos elementares, né? Intensidade luminosa, pelo octato, tal. Agora, né? Perceber coisas mais complexas do tipo grupos étnicos, como a Soraya falou, isso aí vai depender de várias questões culturais, de preconceito, de enfim, estrutura, né? E aí é bem mais complicado. Então tem vários níveis de percepção possível, né? A percepção mais do ponto de vista físico é mais fácil de padronizar. A percepção do ponto de vista que envolve coisas complexas, menos. Aí alguém perguntou assim, something else é diferencial que torna uma pessoa diferente da outra? É o que define o que é eu? Sim e não. Eu acho que é mais o que define aquilo que é o ser humano. Eu estou falando nesse sentido, assim, do ponto de vista ontológico, né? O que é o ser humano. Aquilo que diferencia as pessoas tem vários atributos. Um deles é a personalidade. O outro é a percepção do espaço pessoal. A gente tem uma área da psicologia que chama Psicologia das Diferenças Individuais, que é justamente a área que se preocupou em mostrar o que difere entre as pessoas. Então, graus de preconceito, personalidade, enfim, várias outras coisas, né? E a gente pode avaliar aquilo que difere as pessoas, são vários features, digamos assim, que diferenciam. Agora, esse something else, de fato, é aquilo que nos torna humanos, diferente, por exemplo, de uma barata, ou de um golfinho, ou do meu Windows 10 aqui na minha frente. Aí tenho várias dúvidas que poderia ligar o microfone. Tá, aí é alguém que quer ligar o microfone. Douglas, ele é meu bolsista também. Tá. E tem o Vitor Pérez, quanto mais pessoas, que também é meu aluno, quanto mais pessoas em um grupo, a análise de aquela palavra, de individualization se aplica mais facilmente, quanto mais pessoas isso aí é muito legal. Tem um paradigma de psicologia experimental social que chama o bystander effect, que é o seguinte, que se é uma pessoa, né, o que acontece? Uma pessoa está muito cai na rua alguém, né, moribunda. Quanto mais pessoas ao redor, menor a tendência de cada um ajudar a pessoa que caiu no chão. Aumenta a individuação. Porque eu já sei, o outro vai ajudar, eu não vou ajudar porque vou me expor aqui. Então, quanto mais pessoas, menos a tendência da pessoa que está precisando ser ajudada, né, nesse caso. Mas tem outros casos que isso não é verdade, né? A gente estudou, por exemplo, o personal space, né, o proxemics, que é o contrário. Quanto mais pessoas, menos aparece o personal space, né? Então, depende do que a gente está analisando. Tá, Douglas, abre o microfone aí e fala.
Tem que ter Mas os se alguém... alunos, tem que ter os Sim. alunos da cadeira, né? Só os bolsistas da Soraya não vai. Mas Poxa. esse Douglas é meu bolsista e é aluno da cadeira, mas Ah, os então outros são alunos de tá. pós mesmo, que estão falando, é Tá. que tá todo mundo aí interessado. Ok, inclusive fui eu que ela falou assim, me fala uma ideia aí de palestra, alguma coisa. Eu, por favor, traz alguém da psicologia para falar da ligação dos dois. Ela falou, tá bom. Foi ele então, que deu tá a bom. ideia, é verdade, Ângelo. Eu que fui atrás, assim, porque eu tenho várias dúvidas sobre isso. Isso é uma coisa que acho que desde que eu me entendo assim como pessoa, assim, o que eu quero fazer da vida, eu sempre assim, eu quero fazer a diferença na ligação dos limites da mente junto com a tecnologia, assim, estudar nessa área é o que eu quero realmente fazer da vida, e eu realmente penso que eu estou no lugar certo no VH Lab, porque é exatamente isso que a gente está fazendo. E a minha dúvida era mais exatamente, eu tenho curiosidades e dúvidas. Dúvidas seria sobre a questão de programas, computação e saúde mental. Eu ouvi no podcast da Fronteira das Ciências, que é um podcast da URGS. Eu Eles adoro. falando, A é muito Carolina bom. Brito, né? Da física. Né? Eu estou Exatamente. trabalhando com elas agora numa pesquisa, elas são muito legais. Soraya, isso aqui lá, tu já foi, né? Tu já foi lá? É muito bom, senhor. Eu vou te indicar. Sério. E daí, neles eu tava ouvindo... Não lembro exatamente qual era o título do podcast, mas eles estavam falando com alguém da psicologia que tinha feito um programa que identifica o risco do suicídio. E isso eu achei muito, muito interessante no caso. E que ele vai pegando aspectos como se a pessoa já usou droga, se tem pais separados, se tem briga na família, se tem isso e aquilo. E ele vai trabalhando para dar uma porcentagem de se essa pessoa está em risco ou não. E isso também seria, né, útil de ser colocado com as coisas que tem o disque emergência para o suicídio, várias coisas, tem várias maneiras de a gente prestar suporte à população utilizando a computação em relação à saúde mental. E eu queria te perguntar se existe a possibilidade de a gente criar inteligências que identifiquem as nossas distorções cognitivas, de como a gente vê o mundo, ou de crenças que são prejudiciais para a gente. Se isso é uma realidade, já fizeram isso, o que tu pensa sobre isso e como é que a gente poderia fazer isso? Inclusive a gente tem, no próprio VH Lab, isso eu não tinha comentado ainda, mas eu já pensei assim, a gente tem o meu pseudo-orientador, o Paulo, ele está fazendo agora o Arturo, que é um personagem digital que conversa contigo. Seria possível até ele identificar se alguém está para baixo, o quão seria bom alguém poder, ao invés de só ligar, também ter esse serviço de poder se conectar com um personagem digital, ele poder fazer algum tipo de consulta ou algum tipo de padronização que possa ajudar e ver o quão risco tem essa pessoa. O que tu pensa sobre isso? O que tu sabe sobre isso? Muitas coisas, eu vou tentar responder em partes. Eu falei que eram muitas dúvidas. Se eu vou escrever isso tudo, vai ficar até amanhã. A primeira é essa dos softwares na saúde, né? Tem vários modelos, né? Há 3 anos atrás, eu estava no Congresso Europeu de Psicologia, lá em Milão, e um pessoal de um consórcio europeu de saúde mental, informática na saúde mental, apresentou um software que eles estavam criando lá na Europa para aplicar na saúde pública, na Europa inteira, de monitoramento de saúde mental, nesse sentido. Assim. Na verdade, não era algo que lia o que as pessoas faziam a despeito do que elas, né? Então tem algo monitorando o Facebook, Instagram publicamente, né? E vai avisar as autoridades. Não era isso, era um software. Então, se a pessoa estava fazendo uma consulta num posto de saúde, mesmo que não fosse com psicólogo ou psiquiatra, ela poderia então baixar esse software e aí o serviço de saúde ia estar monitorando vários usuários ao mesmo tempo, acompanhando estados de humor, acompanhando pensamentos que a pessoa poderia ter, e aí chamar a pessoa de volta ou até fazer algum tipo de intervenção através dessa interface, caso a pessoa precisasse. Então, o que eu conheço, tem vários modelos sendo testados desse jeito. Eu mesmo tenho um paper, a gente está fazendo um outro agora, que é um curso EAD, então assim, que é mais ou menos informática na educação. A gente desenvolve então materiais, objetos de aprendizagem dentro de uma plataforma tipo Moodle, autoinstrucional, e no meu caso para redução do preconceito. Então tem vários papers mostrando o que reduz o preconceito. Eu implemento tudo isso aí do ponto de vista do ambiente virtual e faço as pessoas acompanharem esses módulos por X semanas e eu vou avaliando pré e pós e eu consigo ver se funcionou ou não. Então a gente fez já isso para a saúde, agora
a gente está fazendo isso para a educação. Então, também a gente pode criar interfaces assim que reduzam preconceito, aumentem algum comportamento, tipo, usar camisinha, né, sexo mais seguro. O tomar medicação, a pessoa não lembra de tomar um comprimido, então vou criar um troço que a pessoa consiga lembrar que vai tomar o remédio. Então, tem várias coisas assim, mas tudo que eu conheço, sério, tem supervisão de profissional do outro lado. Por quê? Porque, primeiro, tem uma questão ética da pessoa ser, né, estão avaliando aqui o que eu faço e, né, estão dando uma mensagem que eu sou deprimido, não sei o quê. E outra, porque tu tem que ter alguém que assine, digamos assim, a responsabilidade por esse monitoramento. Digamos, a pessoa vai se matar, alguma coisa grave, alguém vai ter que responder por isso, do ponto de vista técnico, né? Então, essas interfaces todas têm uma... Do outro lado, tem que ter alguém que possa puxar, né, apertar o botão vermelho e conseguir atingir a pessoa se precisar. Essa é uma pergunta. A outra eu esqueci. Como é que é a outra? Eu acho que ele falou dos agentes conversacionais também. Isso. E aí falou do meu aluno de doutorado, que está fazendo o Arthur. Será que é possível a gente treinar, assim, ou fazer uma inteligência que fosse capaz de ser adicionada a um agente conversacional que pudesse identificar se a pessoa tem alguma distorção ou se tem algum risco de vida, coisas similares. Eles perguntaram, tem várias... Eu queria primeiro dizer, você perguntou, né, se dá para criar alguma coisa que consiga dizer as distorções que a gente tem. Sim. Tem várias coisas que apareceram, né, gente? Eu não sei se vocês viram aqueles papers que mostraram que a inteligência artificial do Amazon, aquela que aparece os produtos, né, ou tem uma inteligência artificial que ajuda juízes nos Estados Unidos a fazer uma sentença, que elas são altamente enviesadas, porque como é uma aprendizagem de máquina, o database que elas bebem, ele já era enviesado. As pessoas são, né, preconceituosas, sexistas, elas são parciais. O Amazon só tem livros, não sei, best-seller, daí os autores negros, não sei, ficam de fora. Então, dependendo, a base de dados que os humanos do passado criaram vai ter todos os erros que a gente tem no cotidiano. Então, achar que a gente vai corrigir o comportamento futuro com base nos erros do passado é um pouco ingênuo, no mínimo, né? Então, a gente tem que monitorar essa inteligência para conseguir que ela nos ajude a visibilizar esses erros. Eu não quero ter que a gente jogar fora o machine learning, mas eu acho que até é legal porque, através do machine learning, a gente consegue ver como nós somos parciais do banco de dados que a gente construiu e evitar que a gente faça isso no futuro. Então, acho que a gente pode aplicar essa mesma lógica para a saúde mental, de alguma forma, né? De distorções cognitivas. As pessoas que são muito deprimidas, elas costumam ter uma tendência à catastrofização ou a ter um olhar negativo sobre tudo que elas... Visão de túnel, essas coisas. Visão de túnel. Então, tu olha o copo meio cheio, meio vazio, tá sempre vazio, para quem tá deprimido, né? Nunca tá cheio. Aliás, ele tá cheio, a pessoa deprimida acha que tá vazio mesmo assim, dependendo do grau. Então, esse tipo de crença distorcida é possível, talvez, de ser mapeada, né? Outra coisa que eu sei que acontece bastante, é no caso do viés atencional. As pessoas que são muito deprimidas ou muito ansiosas, elas têm um viés atencional que é distorcido. Então, por exemplo, até para emoções, as pessoas olham, né, várias caras de pessoas que estão alegres até pessoas que estão tristes. As pessoas deprimidas, o threshold, né, onde a tristeza passa a ser alegria, é super baixo, né? A pessoa está rindo ainda e a pessoa deprimida acha que ela está triste. E as pessoas que não com humor normal têm um threshold mais, né? E aí tem maneiras de, apresentando simulações de faces, conseguir detectar o humor da pessoa. E o contrário. Isso, na verdade, tem algumas controvérsias, saíram uns papers aqui replicando isso aí, tá meio em dúvida, mas assim, tem evidências já que mostram que a gente pode treinar o viés atencional. Empurrar a pessoa assim, olha, na verdade a felicidade, a tristeza é mais para lá. Então tu vai empurrando a pessoa para que ela reclassifique as caras, já aí vai ajudando, né? A interface ajuda a pessoa a mostrar, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá certo. Então tu dá pistas para ajudar a pessoa a mudar as crenças, né? Nesse caso, o viés na atenção das emoções, podia ser nas crenças do ponto de vista do humor, né, e tal. Então tem algumas coisas bem legais, assim, que são até terapêuticas, não são só de monitoramento, elas são até terapêuticas. Tem mais uma pergunta do Victor ali, ó, sobre preconceito. As pessoas percebem diferentemente emoções e traços de personalidade entre gêneros? Sobre preconceito. Como assim? Não entendi. Fala, Victor, fala. Me explica melhor. Tá com o microfone, não tá? Não. Não? Não sei. Cadê o Victor? Vou digitar. Tá, ela não pode Vou digitar falar. porque a minha esposa tá tendo aula, tá? Tá, vamos ver.
Ele quer saber se homens e mulheres percebem diferentes. Eu acho que é isso. Acho que ele quer saber se homens e mulheres têm percepções diferentes. Essa pergunta é outro seminário, não dá. Essa aí a gente deixa para depois. Vamos ver se é isso mesmo. Só porque, assim, ó, primeiro que o conceito de gênero, hoje em dia, ele tem mudado radicalmente, assim. A gente, na biologia, inclusive, a gente achava que era uma coisa, agora já é outra. É que eu acho que ele tá muito, né, fixado nessa questão. O que aconteceu com a nossa avaliação de Uncanny Valley? Tinha uns personagens mega realistas. E dois desses personagens, um era um negro e o outro era uma asiática. E para esses dois personagens, ou pelo menos só para o personagem negro, o conforto, como se a resposta das pessoas é que ele era real, ele não era computação. Entendi. E aí, um é um homem, o outro é uma mulher, um é negro, o outro é uma asiática, e daí a gente ficou assim, né, pensando, mas são só dois personagens no nosso universo de personagens virtuais. Então a gente achou que claro, a amostra é muito pequena, né? Mas assim, foi gritante. Sim, então, gente, olha só, o que acontece? Eu vou dar uma resposta, por exemplo, será que as pessoas percebem as emoções da Soraya, a felicidade da mesma forma que a minha, algo assim, tá? Eu vou dar uma resposta a partir do que eu acho, não é, talvez, com certeza alguém vai escrever sobre isso, eu até posso procurar se vocês quiserem, mas a minha impressão. A gente sabe que pessoas asiáticas percebem diferenças na face de pessoas asiáticas muito mais fácil do que pessoas ocidentais. Então, a gente olha os asiáticos, eles parecem muito iguais para nós ocidentais, talvez eu tenha algum asiático aqui, mas entre os asiáticos a diferença é isso acontece também em outras espécies não humanas. A gente olha um aquário, os peixes da mesma espécie, eles são todos iguais, mas na verdade a gente sabe que os animais conseguem se reconhecer entre si a partir de características físicas que para nós são invisíveis. O que isso quer dizer é que a proximidade o aprendizado vicário, o aprendizado do cotidiano que a gente tem com pessoas parecidas com a gente facilitam a percepção de iguais. Então, isso tem a ver com gênero, se eu só convivo com homens, se eu só convivo com pessoas brancas, se eu só convivo com pessoas ocidentais e tal. Então, por exemplo, eu acho que pode ter acontecido que talvez as pessoas brancas, eu não sei se vocês controlaram isso, percebam a pessoa negra como mais confortável, porque talvez elas associem com uma simulação, porque elas não estão acostumadas a ver tantas faces de pessoas negras no seu cotidiano e elas não consigam diferenciar as pistas que fazem com que uma simulação hiperrealística seja desconfortável. Isso aí, isso foi o que a gente pensou, exatamente isso que a gente pensou. O fato de eventualmente as pessoas testadas não mas que coisa séria, né? Que a gente olha só, a Carolina falou que a conclusão para evitar os racismos, todas as inteligências artificiais devem ser peixes. Olha, o Word tentou fazer isso, não deu certo aquele clipe falante, né? As pessoas detestavam aquele negócio. Não, mas não é isso. Eu acho que é legal a simulação a simulação ser diversa, justamente porque uma das coisas que reduz o preconceito é o contato. A psicologia ficou séculos estudando o que reduz o preconceito, né? Meta-análises gigantescas. E tem duas coisas, que é a educação e o contato. E o contato, a gente está exposto a os estímulos diferentes. Então, o fato da pessoa ter contato com simulações mais diversas possíveis, mesmo que isso tenha efeitos aí, do ponto de vista do Uncanny Valley, é o mais legal, assim, porque isso faz com que, no mundo real, mesmo virtual, foram feitos estudos com contato virtual. Até contato imaginado. Isso reduz o preconceito quando a gente vai se deparar com as pessoas no cotidiano concreto, né, offline. Então, é legal. Que legal. Pois esse Victor aí, acho que a gente até vai ter que conversar, porque a tese dele, a gente propôs uma coisa, mas no fim ele está fazendo outra, e eu acho que ele está curtindo, acho que a gente vai mudar e vai te chamar para alguma coisa assim, porque eu acho que tem muita Por que ele não faz aquilo, Victor, de avaliar as pessoas com personalidade, e depois a gente grava os vídeos, que a gente estava querendo fazer isso ainda antes. Pois isso seria legal. O problema disso é a quantidade de pessoas que a gente precisa para Gaussiana para a gente ter gente nos cantos, né? Precisa, mas tem todo esse tempo do doutorado, de repente dá. Mas eu acho que a gente podia ir para o mundo dos games e fazer as avaliações nos games. Se tu os pegar games é legal. Sabe uma coisa? Se tu pegar o Roblox, vários aí devem conhecer, né? A minha filha de 9 anos joga Roblox todos os dias. Se pegar o Roblox e fizer as análises no Roblox, por exemplo, pega um jogo desses que a gente consiga pegar os dados, acho que a gente vai conseguir achar muita coisa. Sim, e esses games tipo, mais estruturados, tipo World of Warcraft, etc., eles têm muitos features que já são pré-programados para serem extraídos e tu consegue facilmente ver. Esse paper do World of Warcraft, por exemplo, as coisas que eles analisaram
eles eram diferentes do que o Rodolfo fez. O Rodolfo ele criou a métrica para extrair os dados do vídeo. No paper dos games, eles pegaram métricas que o game gerava já. Então, tipo assim, de velocidade que os avatares já andavam, já estavam. Eles simplesmente fizeram uma matriz correlacionando os features que o game já extraía com a personalidade dos jogadores. Então, era para ver assim, olha, será que tem alguma congruência? Daqui a pouco não é tem pé nem cabeça o que saía. E o que eles mostraram que não, que de fato os features que tinham a ver com grupalidade, coisas assim, que já estavam sendo extraídos do game por si só, se correlacionar, o uso do chat e tal, lá, né? Usava áudio no game, aqueles negócios, tem, como é que chama? Eu tenho aqui até Discord, que você fica falando. Tudo isso aí. Tem perguntas, mas está ruim digitar para escutar o celular. Mas você pode falar. Mas é que o Victor, a esposa dele tá na aula e não pode falar. Ah, tá. Mas assim, eu não sei. Victor, tu é mais tranquilo. A gente chama o Ângelo num momento e a gente faz um zoom aí do pessoal do VH Lab para pesquisa sobre tudo. Mas, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bastante coisa, né? Vocês podem me escrever aqui. Eu vou colocar meu e-mail no chat. Vocês podem me escrever. Eu acho que Fala, Douglas, fala. Eu tenho mais uma curiosidade, assim, é só mais que no início do semestre a gente estava falando sobre o trolley problem moderno, assim, em metodologia, assim, que é o carro autoguiado, né? O que a psicologia tem a dizer, assim, sobre isso? Ou o que tu tem a dizer sobre isso de as máquinas agora tomando questões que são duvidosas moralmente, vamos dizer assim, e que a gente também vai ter que ter o bias de treinar essas máquinas pela nossa moral, que tu mesmo já falou, que também já tem, que não é imparcial, no caso. A gente falou muito sobre isso, queria que tu falasse um pouquinho também. Isso aí tem a ver com aquele campo que eu comentei no início, que era de interface, que é a ética, né? Ética. E daí, claro, não é totalmente a área da psicologia, o direito, enfim, filosofia, vão trabalhar bastante com isso, né? Eu sou orientador da especialização da filosofia que tem aqui na PUC, e aquela online, e aí um trabalho de um dos alunos que eu estou orientando era sobre esse problema, inteligência artificial e bioética, e ética né? Eu li algumas coisas, eu sei que em Oxford tem um centro bem legal sobre ética e computação, que eles têm desenvolvido trabalhos pensando no futuro disso. Um dos papers que eu li era sobre aviões. Então, bom, o avião vai decolar e pousar, e tem um piloto dentro ainda, né? Mas como é que vai ser? Se o avião cair, de quem é a responsabilidade? É da Boeing? É da empresa que desenvolveu a inteligência artificial? É do piloto que estava ali ou não está? É da torre? De quem é? Então, eles têm discutido juridicamente, assim, a partir do que a gente já tem. E a discussão sempre é o seguinte, olha, essas decisões que implicam vida ou morte, elas precisam passar por um humano em algum momento. Então, alguém vai supervisionar essa máquina. Assim como a gente não confia cegamente em nenhuma máquina dessas antigas, né, que não eram computacionais, tem alguém supervisionando elas para ver se ela não vai explodir, se ela não vai matar alguém, se ela não vai, né, sair do controle. A gente tem que supervisionar também essas máquinas inteligentes. Então, vai ter que ter alguém sentado ali, e se o avião for prestes a cair, a pessoa vai poder fazer alguma coisa para evitar isso, né? Ou coisas do tipo. Então, a ideia é que tenha algo intermediário, né? Então, vai ter um robô que vai fazer uma cirurgia, bom, mas alguém vai ter que estar supervisionando, né? Porque daqui a pouco, se ele pifa, tem alguém para se responsabilizar. Talvez, não sei, isso no futuro próximo, né? Talvez no futuro longínquo, em que a gente possa confiar cegamente na tecnologia, a gente abandone essa ideia. Mas eu não sei, quem já viu, né, 2001, Odisseia no Espaço, já tem na literatura, pelo menos, contra-exemplos, Exterminador do Futuro, enfim, não sei, que são complicados, né? A gente não sabe. Muitos contra-exemplos. Ontem até eu comecei a ver uma série na Amazon que é... Ai, eu me esqueci agora. Upload, pode ser? Acho que é Upload o nome da série. Que é, assim, perfeita para minha disciplina de interface avançadas, né? Mas é assim, eu acho que é Upload. E é um cara que, na verdade, ele tá num carro desses, é tudo super mega moderno e futuro, mas ele morre porque o carro, no primeiro episódio, bate num caminhão e agora que vai se tentar descobrir o que aconteceu, por que o carro fez isso. Então, assim, aquela coisa sem supervisão e o que vai acontecer, né? Aqui, ó, Ângelo, tem mais duas perguntinhas. Tem várias. Eu abandonei aqui o Question and Answers, agora eu vi que tinha várias. Peraí, ó, eu vou ver aqui, ó. As duas primeiras, aqui, Douglas, do Vitor, tu respondeu. Tem do Gabriel e do Lucas. O Gabriel perguntou assim, em relação aos jogos, o fato de possuir uma interatividade pode aumentar a empatia, diminuir o preconceito em relação a determinados tópicos? Por exemplo, o personagem principal de um jogo, Hellblade,
possui esquizofrenia, a interatividade de se tornar, ela pode diminuir o preconceito. Eu acho que sim, isso se discutiu muito naquele game chamado Heavy Rain, que é um game meio antigo já, que tinha uma pessoa com depressão e tudo mais. E são esses games adultos, sabe? Eu acho que, assim como nas narrativas cinematográficas, ficção, literária e coisas do tipo, sabe? Os games que eram algo que parecia que era só entretenimento puro e simples, começam a ter uma outra face, assim, que é uma face de dialogar com a cultura. Então, né, ter conteúdos adultos e conteúdos que nos ajudam a pensar outras coisas e não só ficar ali jogando. Então, eu acho bem legal e com certeza, eu não sei se tem alguém testando isso, mas como eu sei que a literatura e o cinema têm essa capacidade de nos expor a determinados tópicos e diminuir nossa sensibilidade a eles, certamente os games podem fazer isso. Tem surgido essa tendência, né, de games adultos. Vamos ver. O Heavy Rain não era tão bom assim, mas os temas tratados eram legais. Acho que eu não conheço esse Hellblade, mas acho que eu diria que sim. E o outro é Lucas Dias. Olá, tenho uma dúvida. Queria saber como um algoritmo poderia mudar o método de coleta de dados em caso de eventos traumáticos que uma pessoa pode sofrer e mudar até reprimir o seu comportamento. Então, isso é algo a ser pensado. Eu não sei. Eu comentei para vocês do trânsito, né? Tem wearables, né? Interfaces que as pessoas usam e esses relógios, smartwatches da vida, ou até o próprio carro. Eu sei que na França está se testando isso, na Holanda também. Não sei se já implementaram. A Renault estava fazendo isso no Congresso. A Renault apresentou os carros, né? Que eles estavam criando dispositivos em que os carros comunicavam entre si, a rua era inteligente, então os postes na cidade se comunicavam, né, enfim, entre si, e então os usuários recebiam pistas, assim, do tipo, vibrava o braço, ligava uma luz, acendia um som, havia uma mensagem para lembrar eles de não bater o carro, assim, ou de dirigir melhor, ou a pessoa atravessar a rua, né, e aí os carros recebem um aviso que tem um pedestre, e o pedestre recebe um aviso que os carros estão chegando, mas é um aviso de sensorial até, para a pessoa levar um susto. Então, a gente consegue mudar o comportamento da pessoa com inteligência, né? Dessas coisas como é que chama isso? Esqueci o nome. Internet das coisas. Isso, Smart Cities. Smart Cities, Agora, na saúde mental é um desafio. Eu acho que a gente pode pensar nisso, assim. É mais difícil, tá? É mais difícil porque, mesmo na psicologia clínica tradicional, a gente sabe que é muito complicado mudar, assim, né? Estruturas tão profundas, né? Crenças nucleares ou mesmo na psicanálise e outras teorias. Demora muito, né? Mas agora, se a gente tiver interfaces que, para além da clínica, né, a pessoa, o paciente terapeuta, ela consiga interagir com alguma coisa que lembre ela ou que ajude ela a mudar um pouco o seu status quo, pode ser que seja legal. Essa é uma área interessante, assim, é um pouco tabu, porque tem uma certa reserva de mercado ali, né? As pessoas sentem que elas vão ser substituídas, os médicos, os psicólogos, e quando eu acho que não, né? A calculadora não substituiu a pessoa, ninguém, né? A gente usa a calculadora para melhorar o que a gente já fazia. Eu acho que essas interfaces é isso, né? A gente vai usar isso para melhorar o que a gente já fazia, não vai eliminar a pessoa. É o contrário, a gente vai se tornar diferente usando a interface a nosso favor, usando a tecnologia a nosso favor, eu acho. Agora, tem essas questões éticas, né? Eu acho, a curto prazo, acho muito difícil que a gente consiga substituir o ser humano nesse sentido de tomar decisões, né? Tipo, a clínica psicológica, né? Quem vai tomar a decisão para qual direção o tratamento vai seguir, tem que ter alguém por trás, eu acho, por enquanto. Mas se o computador me disser que me dá evidências, né, para me ajudar a tomar essa decisão, melhor. A questão da responsabilidade ainda é um problema muito grave. Quando o Uber, eu sempre falo na aula, né? Quando o Uber atropelou a ciclista ano passado, acho que foi ano retrasado, tudo parou, né? A pesquisa parou, a certificação parou, porque simplesmente não sabia mais o que fazer a partir desse momento. Culpa o programador, culpa quem? Então, a responsabilidade é um problema. Isso é um problema. Eu acho que vai ter que ter uma central. Eu imagino que a solução vai ser ter uma central monitorando isso, mas assim, tentando monitorar o maior número possível. E quando tiver um conflito, alguém na central vai ter que tomar uma decisão para aquele carro, né? Para aquele carro autoguiado, né? Vai ser algo assim. Não vai ter alguém dentro do carro, né? Provavelmente, de todos os carros. Talvez vai ter alguém numa central. Então, esse tipo de coisa que vai acontecer, né? Porque a decisão... Porque acontece, gente, assim, essas decisões, elas dependem da nossa humanidade, que é esse something else, né? E nós, mesmo com todas as falhas, né? A justiça não é infalível, ela tem que ser justa. O que é mais justo nesse momento? Não tem como fazer um algoritmo para isso. Até a gente pode fazer, mas, assim, a decisão não vai ser baseada só no algoritmo. O legal, então, é esse something else, né? Que surtiu tanta dúvida e, no fim das contas, não, também é a resposta para as coisas. Hã? É só para dizer que não é que nós não somos só um hardware e um software, né? Tem outras questões que é o que é, porque a psicologia ainda é uma ciência humana, é classificada como uma ciência humana, embora tenha interface com as exatas e com as biológicas. Por que humanas? Porque
ela também trabalha com isso que a gente cria e faz, né? E que é abstrato enfim, que é a ciência humana. Apesar de ter vários outros componentes que podem ser estudados e descritos pelas ciências exatas, pelas ciências biológicas e tal. Então, a psicologia é fascinante porque é esse mix de coisas, né? Com certeza. O que mais, pessoal? Eles têm aula 7h30, né? Muitos deles, então eu sei que daqui a pouco o pessoal vai começar a sair. Também não queremos abusar do Ângelo, mas mais alguma pergunta? Pessoal? Acho que está todo mundo pensando. Eu tô formulando aqui ainda. Tô recebendo tanta informação que a gente tem que parar um pouquinho. Tô anotando um monte de coisa. Mas qualquer coisa me escrevam, eu fico à disposição, até os papers, se vocês quiserem, as coisas que eu citei. Eu acho que seria legal, Ângelo, manda para nós e aí a gente coloca, tem a página no Moodle dos alunos da ciência da computação, a gente coloca para todo mundo. Essa palestra, esse webinar vai estar gravado. Tá. Então também, se tu quiser passar para os teus alunos, depois te mando o link. Tá, e eu aí nem olhei a aqui gente... se tinha alguém aqui. Depois eu vejo quem estava aqui. Tá, me manda o link, já me pediram os professores, até alguns eu divulguei que iriam assistir, mas eles não podiam, eu vou mandar. Isso, daí o pessoal assiste na medida que quer. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu tô aqui pensando assim, qual é uma coisa que para o pessoal do VH Lab aí já saibam. A gente precisa saber o que a gente vai fazer no nosso próximo projeto com o Ângelo. A continuidade do Rodolfo, alguma coisa com as faces. Olha, eu tô aqui levantando a mão aqui, ó. Raise hand aqui. Eu sei, Douglas, eu sei. Raise hand aqui. Então tá. Então eu acho que é isso. Então tá. Ângelo, muito obrigada. A gente tem que fazer um Zoom para conversar, né? Nós, ver o que a gente vai fazer. É verdade. Vamos fazer. Já tinha marcado, pré-marcado, né? Vamos fazer uma hora dessas. Vamos sim. Eu vou te mandar e-mail pra gente marcar. Quando então, ela voltar à Suíça. Quando ela voltar à Suíça. O problema é que agora estou na Suíça, mas tu tá vendo que a conexão tá tão boa, até parece que eu tô em Porto Alegre. Ó, o Amir tá falando ali, eu tenho interesse em usar simulação nas áreas de educação e terapia. Olha, eu diria para vocês que agora, com essa nosso EAD na educação, a informática na educação vai voltar com muita força, que era uma área que estava meio assim, cambaleante, eu acho que agora vai voltar muito forte. E eu acho que tem uma questão essa eu me interesso muito pelo embedded, né? Pelo tirar a Soraya daqui e coloca alguém aqui que represente a Soraya, né? E que represente bem, mas que me represente bem, né? Esse é o problema da gente ter, por exemplo, eu me lembro há 10 anos atrás um projeto com HP, não sei nem se o Coin não estava nesse projeto, que o objetivo era a gente tirar a pessoa da videoconferência e colocar um avatar para, tipo, tá dormindo, né? Daí os alunos, ao invés de ficar essas fotinhos aí, aqui na computação eles ficam com fotinho, a gente não vê nenhuma cara que se anime. Aí, pelo menos, ia ter um avatarzinho aqui fazendo uma expressão emocional, uma expressão facial. Eu ia me sentir interagido com alguém, porque eu nunca olhei tanto para minha própria cara na vida do que nessa pandemia, né? Então, eu acho que isso seria... Eu gosto dessa coisa do embedded, mas eu acho que o problema do embedded é que é muito fácil tu incorporar com um personagem virtual uma pessoa real de um jeito simplinho. O problema é fazer ele ser quem eu sou de verdade, né? Sim. Tem agora, a Apple tem isso, né? Até o Android também tem, né? O celular tem aqueles avatares que respondem mais ou menos, assim, né? Mas isso é o simplinho, né? Que eu tô falando, assim, algo que fosse uma Soraya. Sim. Uma Soraya, que ela fala... Isso é legal, eu acho que isso é uma coisa legal, até porque, assim, agora, provavelmente, depois da pandemia, o nosso uso dessas tecnologias vai ser ampliado. Vai permanecer alguma coisa. E acho que essa área da educação é uma área forte também. Da saúde também mas a educação também. Saúde também é porque agora a psicologia, por exemplo, digo o meu exemplo, as nossas consultas e o trabalho clínico está sendo todo online. Até o Conselho Federal tem uma resolução que autorizou consulta psicológica online, enfim. Então, tem várias profissões, nem todas é possível, né? Mas, assim, a psicologia é uma das que é possível fazer isso. Então, toda uma área de interfaces né, de relação paciente-terapia, tem muitas coisas para serem feitas e pesquisadas. Muito legal, muito bom. Então tá. Então, pessoal, acho que é isso. Quem sabe a gente... Foi quando fizemos o Avelino virtual, exatamente, Marcelo. Quem sabe a gente aplaude, então, vamos tirar o áudio para aplaudir. Tem aplauso. Vamos aplaudir. É legal esse recurso. Eu aplaudi de verdade. Não tem aplauso. Tem aplauso virtual? Não, acho que só tem aplauso. Tem sim.
Tem, Tem, sim. então, aula habilitados. virtual, quero ver. Tem levantar a mão e aplaudir, né? Tem. Tem, então olha aí, ó, usem. Eu acho que a gente tinha que propor a nossa disciplina no pós, né, Ângelo? Tem, vamos propor. Agora, acho que tem tantos tópicos aqui, só nesse meu preview aqui surgiram várias coisas. Vamos propor para o ano que vem, Soraya, primeiro semestre do ano que vem, acho que vai ser legal. Vamos. Se tu escrever um texto sobre isso aí, me Eu manda, eu vou escrevo. começar a anexar. Até porque agora não era tão fácil assim, mas agora a Propesc foi esse ano que autorizou, né? Mudou as regras para fazer essas disciplinas compartilhadas, ficou bem mais fácil. Antes era uma novela, agora está bem mais fácil. Antes Os tinha que ser meus alunos... credenciada o programa Sim. e vice-versa, era um caos. Não, e eles ainda poderiam fazer, a gente pode oferecer no GPG também, para os alunos da graduação fazerem disciplina no pós. Sim. Daí essa aí podia se ficar no GPG também. Sim. Tá, vamos desenhar isso, vamos aproveitar a pandemia, vamos pensando nisso. Vamos. Então tá, pessoal. Então, obrigada de novo, Ângelo. Muito, muito obrigada. Beijos. Beijos, boa aula para quem tem aula, para quem não tem. Que palestra, muito obrigado. Deem uma olhada ali, qualquer coisa me escrevam. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, valeu. Vou fechar aqui.